Saudações, amigos colecionadores, eu sou o Giovanni do canal Geotoys e nesse vídeo eu estou trazendo para vocês ele, o legendário, o famoso, o tão desejado raio laser, que na verdade não se chama raio laser, né? Nós demos esse nome para ele ao decorrer das décadas aí, ele ficou conhecido como raio laser, mas esse Falcon é, em minha modesta opinião, o Falcon mais emblemático da série futurista. É o único no mundo, né? Nós não temos referência nem de figura semelhante dessa em nenhuma linha de colecionismo. E o que a Estrela fez na época foi simplesmente sensacional, né? A Estrela ela conseguiu gerar uma visão de uma figura tão perfeita que, com o mesmo contraste que nós temos com branco, arco-íris, preto, azul, cinza, laranja, com todo esse contraste, ela ainda é uma figura muito harmoniosa, é uma figura bonita, é uma figura agradável de se ver. É uma figura que todo colecionador, obviamente, quer, deseja, né? Precisa ter na coleção. Por quê? Porque é um dos últimos Falcons que foram lançados, né? Quando a coleção Falcon, na primeira wave, que foi de 1977 a 82, começa a deixar de existir, as vendas começam a não ser tão expressivas, esses foram os últimos Falcons que existiram. Então a nossa geração lembra muito da série futurista, tá bom? O que é super interessante de vocês entenderem dessa figura. Existem algumas variações dela, existem algumas variantes dessa figura. E são sim variantes que eu acho importante mencionar. Quais são as variantes, quais são as variações dessa figura? Primeiro, esse macacão, o que eu trago para você é um dos macacões mais raros de se encontrar. Por quê? Porque ele tem uma proteção plástica. Ele tem uma espécie de uma resina sobre o macacão que, com o passar dos anos, né, essa resina se perdeu, ele destacou. Porém, esse permanece intacto. Por quê? Essa figura chegou original na minha coleção. Eu tenho até um vídeo bem antigo, né? Ela chegou original e lacrada na minha coleção. Eu tenho até um vídeo bem antigo que eu mostro eu abrindo esse Falcon, né? Ele todo desmontado. Eu tive que abrir porque o azul da arma estava manchando o macacão. Então eu abri esse Falcon lacrado, mas ele permanece na coleção até hoje. Então, ou seja, o que vocês estão vendo lá é um Falcon completamente original e com todas as peças provenientes de uma única caixa, tá bom? Qual era a variante desse macacão? Quais eram as variantes desse macacão? Nós tínhamos o macacão que era um tecido simples, branco. Nós tínhamos o macacão com essa proteção que eu estou mostrando para vocês. E nós tínhamos esse mesmo macacão com outro tipo de proteção, que era o mesmo tecido, porém de outra cor, da calça do que foi usado na calça do piloto do helicóptero negro, do Falcon 80, tá? Então é um tecido que se descascou, se desmanchou com o tempo, e de vez em quando a gente encontra alguns Falcons aí com só um véuzinho branco no macacão, né? Por quê? Porque aquela película se perdeu com o tempo, tá bom? Outra variação do macacão é relacionada à cor do zíper. Então nós temos o zíper branco, que é o que vocês estão vendo aí, é o que eu particularmente mais gosto. Nós temos o zíper azul e nós temos o zíper laranja. Por que isso acontecia? Será que a Estrela na época queria criar uma variação? Olha, vamos criar 3 versões dele? Não. Obviamente porque eles estavam produzindo, estavam costurando lá na manufatura. Faltava o zíper branco e eles pegavam o zíper que tinha na época. Então o laranja, obviamente, é o mesmo zíper usado no Salto Fantástico. O azul é o mesmo zíper usado no Piloto Azul, Olhos de Águia Sem Barba. Então é por isso que nós temos essas variações, tá bom? Quais outras variações que nós temos? Nós temos as variações nas cores, na cor da arma dele e da máscara. Então nós já vimos esse mesmo azul um pouquinho mais esverdeado, um pouquinho mais claro. Isso também é uma variante dessa figura. E nós temos, por fim, a variante do visor da máscara, tá? Nós temos uma variação no visor da máscara. Nós temos essa mesma figura com o acrílico na máscara, tá bom? E sem o acrílico na máscara. Essa minha aqui, por acaso, tem um acrílico na máscara. Mas nós temos essa mesma máscara sem o acrílico. Aí vocês me perguntam, como que eu vou saber se ela é uma variação ou se o acrílico se perdeu com o tempo? Simples, notem que na versão com o acrílico, você tem esses dois pontinhos escuros aqui, que eram usados para fixar o acrílico. Quando vocês pegarem uma máscara sem esses dois pontinhos escuros, né, na parte horizontal da viseira, é porque foi a máscara feita sem a viseira, tá? É simples assim.
então não é que se perdeu, algumas foram feitas sem a viseira. Do que é composta essa aventura? O macacão branco com faixa arco-íris, como eu já disse, a arma e a máscara no azul cromado, botas pretas futuristas, a mesma do Roboy, né, o mesmo molde do Roboy, um coldre que é o mesmo coldre do piloto azul, olhos de águia sem barba, porém outra cor, a mesma Luger que vem nesse mesmo piloto azul, porém ela é laranja e ela é translúcida, tá? Então ela é transparente, um pouco laranja transparente. Essa Luger vem em outras aventuras, diversas outras aventuras. Quem quiser saber em quais aventuras ela vem, acesse meu site lá, falcon80.com.br. Lá vocês vão achar todas as aventuras que tiveram essa Luger. E as 3 granadinhas, tá bom? Existe uma certa confusão, ele tinha mesmo as granadas, eram 3, eram 4, eram 5. Pessoal, eram 3 granadas, no mesmo molde das granadas que existem na coleção desde 1977. E elas efetivamente vinham com essa figura, tá bom? Notem que esse meu Falcon, ele tem os olhos um pouquinho desalinhados, ele é um pouquinho estrábico, tá bom? E ele tem também uma falha no bigode. Esse é um Falcon, como eu já disse, que eu peguei lacrado, ou seja, antigamente nós também tínhamos Falcons que vinham, né, com esses pequenos detalhes na sua manufatura. Então, ele vinha um pouquinho vesgo, ele vinha com uma falhazinha de flocagem. Então, quem fala, olha, não, a Estrela não fazia isso. O pessoal fala, jamais a Estrela faria um Falcon estrábico, jamais a Estrela soltaria um Falcon com falhas de flocagem. É um pessoal que não vivenciou aquela época, né, e não tem os itens originais para ter esse efeito comparativo, né? Então, o que o pessoal muitas vezes vê em print, vê em site, vê naquele catálogo da Estrela, toma como verdade absoluta. Mas por quê? Porque eles não têm a possibilidade de pegar na mão um item original, tá bom? Então, tomem cuidado com essas visões, porque a gente toma cuidado em mostrar para vocês o que aconteceu realmente, né? E não o que eu acho, né? Não o que nós achamos, o que nós vimos em catálogo. Isso aqui é uma figura original, tá? Que não tem nada que seja réplica, ela é completamente original, tá bom? Falando de original, a caixa dele, obviamente, também é original, com as 2 máscaras de disfarce, que só vem nessa versão. O fundo, que eu gosto bastante, né? Aquele duelo entre o raio laser, o escudo atômico, o tórax e o Condor, tá bom? As laterais, eu já mostrei para vocês essa caixa em outros vídeos, tá legal? Eu trago aqui no fundo dessa caixa as figuras clássicas, né? É bem interessante porque ela também tem um errinho de português. O pessoal também escreveu paralisante nessa versão aqui com Z, tá? Preciso até dar uma pesquisada se em 1980, 81 isso era aceitável. Creio que não, né? Acho que foi um errinho de português mesmo, mas é isso que dá o glamour para a coleção, né? Na época não tinha os corretores de internet, então o pessoal fazia como dava na ocasião, tá bom? Ela traz lá 3 figuras, né? Sendo o Falcon com máscara anti-radiação e metralhadora nuclear, o Falcon com escudo protetor e arma paralisante, é sim paralisante, tá, gente? Foi daí que saiu, já falei isso para vocês antes. O Condor, o aliado biônico do Falcon com sua espada laser, né? Invencível espada laser, e Tórax, o inimigo do Falcon com poderoso raio laser, tá bom? Era assim que eles vinham, pessoal. Era nessa caixinha que eles vinham. Era assim que as crianças recebiam esses brinquedos no Dia das Crianças, no Natal, em seus aniversários. E é essa nostalgia que eu quero trazer para vocês aqui, mostrar um pouquinho para vocês de como as coisas eram mesmo, de como era um original, como é um original, tá? Para que a gente nunca perca isso, para que a gente consiga preservar a memória da coleção, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Vida longa ao Falcon e até o próximo vídeo.